Malaquias capítulo 2, versículos 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Oremos. Pai amado e bendito, estamos diante da tua palavra, Senhor. Uma palavra dura, uma palavra de repreensão. Certamente há homens ímpios daquela época que exerciam o sacerdócio, mas também válida e útil, como toda é a tua palavra, para nós hoje, como alerta, como exortação, para nossa edificação e firmeza na fé. Que o teu Espírito Santo venha falar aos corações nessa manhã, Deus. Que Cristo, nosso Senhor, o sumo e fiel sacerdote, o perfeito sacerdote sem mácula, que também é a oferta do Senhor por nossas vidas, a oferta pela culpa, a oferta perfeita, que Cristo, nosso Senhor, se agrade de nós, que o Senhor se agrade das nossas vidas e que o teu Espírito fale aos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, a Bíblia ela é completa. Não há falhas, não há lacunas, não há ausências, não há excessos, não há faltas. E assim como na vida a gente precisa equilibrar coisas, alguém disse que a gente precisa saber quando usar o sal e quando usar o açúcar, né, irmão? O açúcar é doce, é bom. Esses dias eu tive que repreender o Daniel porque ele descobriu o pote de açúcar e estava querendo botar na boca, e botou na boca, é claro, né? E descobriu que era bom, irmãos. Aí, não pode, isso dá cara, isso é problemático. E já temos que pensar no outro lugar para o pote de açúcar, porque ele já acessou, a gente repreendeu ele, mas sabe que de vez em quando ele pode dar uma escapulida lá no pote de açúcar. E às vezes a gente tem momentos que a gente mais doces em nossa vida, e às vezes temos momentos mais amargos, ou mais salgados, ou mais difíceis. E a Bíblia, de semelhante forma, ela tem esse equilíbrio. O mesmo Jesus que disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, encontrareis descanso para a vossa alma. O mesmo Cristo que disse isso, disse, cuidado, não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas temeis aquele que pode jogar corpo e alma no inferno. O mesmo Jesus que vemos sendo dito acerca dele, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, um texto belíssimo, fala do amor de Deus em enviar Jesus. Esse mesmo apóstolo João, escrevendo sobre Jesus, não no seu evangelho, mas no Apocalipse, no capítulo 16, mostra um juízo duro de Deus sobre os homens que o rejeitam, e chega a dizer que os homens mordiam a língua de tanta dor, e assim, ainda assim, não glorificavam a Deus, o nosso Senhor. Apocalipse 16, da mesma pena de João, que escreveu esse belo versículo que fala do amor de Deus a ponto de entregar seu Filho por aqueles que nele creem. Pedro, que foi restaurado por Jesus, ao Jesus encontrá-lo ali, e por 3 vezes ouviu Jesus perguntar se o amava, e ele respondeu positivamente que sim.
Esse Pedro que diz que o amor transcende, o amor cobre multidões de pecados. Esse mesmo Pedro exorta com rigor na sua segunda carta acerca dos falsos mestres. Então a Bíblia ela é equilibrada, irmãos. A Bíblia, por isso que é perigoso a gente pegar um versículo fora de contexto. Muitas pessoas gostam de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. É lindo isso, irmãos. Guarde isso no seu coração. Mas no versículo 12, Paulo fala de Filipenses 4, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, na escassez ou na fartura, na fome ou na abundância. Então ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, depois de dizer que ele sabe viver contente em toda e qualquer situação, ou seja, ele passou por perseguições, passou por lutas. Então a Bíblia ela tem textos que trazem consolo, paz, que promessas de alegria, de vida, de esperança, e louvado seja Deus por isso, mas também palavras duras, irmãos, palavras que às vezes chegam a chocar o nosso coração. E esse texto, diante do qual estamos nessa manhã, é um texto difícil, irmãos. É um texto que talvez chegue a ser chocante para alguns. É um texto que, se não tivesse na Bíblia, se nós não tivéssemos convicções que foi escrito por um profeta de Deus enviado por Yahvé para falar ao seu povo, talvez a gente pensasse se realmente Deus teria dito isso. Vimos na semana passada, nessa caminhada que estamos fazendo por Malaquias, palavras aqui de Malaquias que são um pouco chocantes nas suas advertências para o povo, que ele fala aqui no capítulo 1, se oferecesse ao governador o que você oferece ao Senhor, será que ele aceitaria? Falando, se nós tratássemos as coisas que vivemos aí fora, nós pagássemos nossos impostos, cumpríssemos nossas obrigações com o Estado, talvez com o empregador, talvez com a sua empresa, da mesma maneira que nós lidamos com as coisas de Deus, será que seríamos aceitos? Quem pergunta isso é o profeta, Deus por intermédio do profeta no capítulo 1. E depois, algo que me chocou muito no versículo 10, que fala assim, esse eu vou ler, Malaquias 1,10, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Então, como eu falei no domingo passado pela manhã, Deus está falando que era melhor fechar a porta do templo e trazendo para os nossos dias. É melhor a igreja ficar fechada do que apresentar um culto diferente daquilo que Deus quer. Que coisa pesada, irmãos. Coisa dura. E tem muita gente que acha que hoje você vai para a igreja e pode fazer o que você quiser, fazer o que te der na cabeça, o que te der vontade, que Deus é amor e Ele aceita todas as coisas. Certo estudioso falou, a profissão de Deus é perdoar. Então Ele sempre perdoa, está tudo certo. Mas nós vemos aqui que Deus fala que era melhor fechar as portas do templo a fazer do jeito que eles estavam fazendo. Palavras duras. E quando chega aqui no capítulo 2, nós vemos uma palavra chocante. Um comentarista chega a dizer que os outros profetas, como Miqueias e Isaías, parece que foram mais educados do que Malaquias ao trazer essa palavra de advertência contra os sacerdotes. Esse trecho que nós vamos ler essa manhã, vamos nos debruçar, não é um diálogo como vimos nas mensagens anteriores e vamos ver nas seguintes, que eu falei que Deus revela, são os 3 R's, né? Deus revela algo acerca da adoração, do culto que o povo estava prestando a ele, um culto falso, um culto indolente, um culto feito de qualquer maneira, eles estavam servindo a Deus de qualquer jeito, Deus aceita tudo, está tudo certo. Deus revela algo, o povo retruca e Deus refuta o que eles tinham dito. Vemos isso aproximadamente 8 vezes ao longo do livro de Malaquias, mas nesse trecho, capítulo 2, versículos 1 a 9, não há um diálogo, há uma sentença. E aqui eu aprendo algo muito sério, irmãos. Por vezes Deus trava um diálogo conosco. Ele nos alerta. Cuidado, não vai por esse caminho. Olha o que você está fazendo. Deus revela algo a nós e a gente deve estar atento àquilo que Deus está falando para a gente não ir por um mau caminho. Mas chega uma hora que Deus não mais entra em diálogo, mas Ele traz uma sentença. Eu falo isso, o bispo Walter, certa feita, um tempo atrás, ele falava que vê muitos pregadores jovens em nossos dias, pregando com autoridade, com fervor a palavra de Deus, mas às vezes parece com sangue nos olhos, faltando amor no coração. Então eu falo isso, irmãos, não com sangue, mas com lágrimas nos olhos, e não com ódio no coração, mas com compaixão por nós, irmãos, porque Deus, Ele é fogo consumidor. Nós não podemos brincar com Deus, irmãos. Não quero falar isso para trazer um peso ou para falar que eu sou mais santo do que ninguém, pois essa palavra fere primeiro em mim. Então, não com sangue nos olhos, com raiva, com ira, mas com misericórdia e compaixão, porque Deus, assim como vemos aqui em Malaquias, Ele chama para um diálogo,
Ele revela algo, ele fala, ele conversa, faz como em Isaías capítulo 1, vende, vamos conversar, vamos ponderar, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei alvo como a neve. Isso não é um discurso racista, como um homem muito mal intencionado falou recentemente, mas Deus fala, Deus avisa, mas chega uma hora que Deus sentencia, e quando Deus sentencia não tem mais jeito. Quando Deus fala acabou, quem vai dizer a ele que não acabou? Não há quem recorrermos se o Deus eterno, o único Deus vivo e verdadeiro, proclamar uma sentença contra nós. O reverendo Augusto Nicodemos tem um livro que eu não sei se eu vou falar de cabeça, mas gostamos muito daquele texto de Romanos 8, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, salvo engano, ele tem um livro que o título é E se Deus for contra nós? Já era, não tem o que fazer. Aqui, os sacerdotes estavam desonrando a Deus. Os sacerdotes estavam desagradando a Deus. E, por meio do profeta Malaquias, há uma palavra dura para com eles, mas também uma palavra de esperança no meio disso aqui. Embora seja para os sacerdotes dos dias de Malaquias, lá do Antigo Testamento, certamente essas palavras têm muito a nos ensinar sobre a nossa reverência, o nosso temor a Deus e o nosso amor a Deus, que deve ser manifestado em nossa vida. Eu vou dividir aqui essa passagem, versículos 1 a 9, em 3 partes. Primeiro, quando as advertências são dadas aos sacerdotes, versículos 1 a 3. Depois, quando Deus fala da aliança que ele fez com Levi, lá atrás, muitos séculos antes. E, por fim, Deus falando do juízo que traria aos sacerdotes, versículos 8 e 9. Então, primeira parte, versículos 1 a 3, olha o que diz a palavra do Senhor. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, e enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Que palavra dura, irmão. Eu não vou abrir agora, mas eu sugiro que, se você quiser se aprofundar nisso, leia depois em casa Deuteronômio capítulo 28, em que fala das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da desobediência. Vai ler até o capítulo 30 de Deuteronômio. E Deus está falando que ele enviaria sobre eles a maldição, ou seja, eles estavam desobedecendo a Deus, fazendo o que Deus não se agrada, e eles seriam amaldiçoados por Deus por conta disso. E ele fala que amaldiçoaria as suas bênçãos. Olha que coisa, irmãos. Como é isso? E aqui eu aprendo algo que eu penso que é extremamente atual. Irmãos. Muitas pessoas hoje em dia são levadas por aquela ideia, mas se tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem aquela palavra, ele falar alguma coisa, tudo vai acontecer. E tem pessoas que percorrem quilômetros, vão para outra cidade, para outro estado, atrás de alguém que tem uma palavra de bênção para a sua vida. E eu não estou dizendo que Deus não use pessoas, nós cremos em dons, cremos que Deus usa pessoas para trazerem palavras específicas para nós. Mas cuidado, porque às vezes alguém fala alguma coisa e você crê que aquilo é da parte de Deus, ou aquilo necessariamente é Deus falando, não necessariamente é. Aqui nós vemos os sacerdotes abençoando o povo, e Deus falando que amaldiçoaria suas bênçãos. Olha que coisa. O povo ouvia que eles estavam sendo abençoados. Havia uma bênção lá de Números 6, que fala que a luz do Senhor brilhe sobre o seu rosto. A bênção lá clássica, que era dita pelos sacerdotes. Então os sacerdotes falavam palavras de bênçãos, mas Deus amaldiçoava aquele povo. Por que isso, gente? Porque os sacerdotes estavam desonrando a Deus e o povo também. Então não adianta, o que eu aprendo com Malaquias? Não adianta a gente buscar aquela pessoa que só fala coisas boas, ou aquele youtuber, ou aquele vídeo na internet, que só fala coisas que queremos ouvir, que se a pessoa não estiver honrando a Deus, e se nós não estivermos honrando a Deus, nós podemos ouvir só palavras de bênçãos e nós seremos amaldiçoados. Que palavra dura, irmão. Mas é isso que está sendo dito. E numa época como a nossa, em que muitas pessoas se impressionam com aquilo que já existe há algumas décadas chamado de confissão positiva. Você só tem que falar coisas boas. Já viu crente que não pode dizer que está doente? Vai falar, estou meio resfriado. Não fala isso não. Ou pior ainda, se a pessoa estiver passando por um câncer. Estou com câncer em tal órgão. Não fala essa palavra, não. Você não pode falar, isso é misticismo. Se a pessoa estiver passando por um câncer, pode dizer, eu fui diagnosticado com câncer. Você pode até falar, eu creio que Deus vai me curar, eu creio que Deus tem poder para me curar de forma sobrenatural, e no próximo exame o médico abrir lá e não ter câncer nenhum, mas hoje eu fui diagnosticado com câncer. Não há falta de fé nisso. E alguns creem que se você falar as palavras certas, se você declarar as coisas certas,
Isso é confissão positiva, isso não é evangelho. Se você falar as coisas certas, só falar tudo certo, tudo vai dar certo na sua vida. E aprendemos com Malaquias que não é assim. Que eram os sacerdotes levantados por Deus, abençoando o povo e Deus dizendo que transformaria as suas bênçãos em maldição, irmão. Então, cuidado com quem você ouve. Às vezes a pessoa você gosta de ouvir, porque coça os nossos ouvidos, só ouvir coisas boas, só ouvir coisas que nos alentam, coisas que reforçam a nossa esperança, a nossa confiança. Mas se a pessoa não tiver uma aliança certa com Deus, se a pessoa não estiver caminhando com o Senhor, a gente pode estar achando que está sendo abençoado e não estaremos. E olha o que ele diz na sequência. Primeiro ele fala que faria, e agora ele fala que já está fazendo. Ainda no versículo 2. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Então o que eu aprendo aqui, irmão? Não adianta ficar falando, eu só falo coisas boas. Isso é papo de pessoa mística. Eu só falo coisas boas, eu não falo que tenho problemas, eu não falo que a minha conta está baixa, eu não falo isso, eu não falo aquilo. Não adianta só falar coisas boas ou ficar aprendendo um monte de ditos, de clichês evangélicos para achar que está tudo correndo bem. Se a nossa vida não estiver aliançada com Deus, não estiver reta diante do Senhor, Ele transforma as aparentes bênçãos em maldição. Que palavra dura, irmãos. Mas é isso que está escrito. Agora imagina o povo se reunindo, o sacerdote proclamando bênçãos e Deus falando, essas bênçãos eu transformo em maldição. E a gente vê mais uma vez como Deus se importa, não só com o que falamos para Ele, mas como nós vivemos diante dEle. Cuidado não só com o que você fala diante do Senhor, mas como você tem vivido diante dEle. Pois nada adianta, irmãos, essas confissões, essas coisas que ensinam por aí, se você falar isso, se você decretar, a gente que fala como se a gente pudesse colocar Deus na parede, se você decretar a falência da doença, se Deus não te abençoar, você vai estar falando palavras ao vento. Mas Jesus não curou, Jesus não agiu, mas Jesus também foi crucificado e morto numa cruz pelos propósitos do Senhor. Mas Paulo não foi um homem que as pessoas iam até ele, não me lembro agora se foi Paulo ou Pedro, que a sua sombra curava, e também os lenços eram levados e as pessoas eram curadas. Não aconteceu isso, sim, mas Pedro, conta a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi morto decapitado. Paulo certa feita ele diz que deixou um homem chamado Trófimo doente em Mileto, numa das suas cartas, salvo engano, 2 Timóteo 4. Ele fala, deixei Trófimo doente em Mileto. Ele deixou um homem doente. Se todo mundo basta falar alguma coisa, ter uma palavra certa, declarar algo, e a pessoa vai ser curada, Paulo não sabia disso. Porque também ele fala para Timóteo, em 1 Timóteo 5,23, não tome somente água, mas também um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Paulo recomenda o vinho com uso medicinal para Timóteo curar uma possível gastrite. Então, se você pode orar por qualquer doença, por qualquer situação, uma pessoa tem que ser curada, basta a gente falar as palavras certas, Paulo certamente não sabia disso. E pelo contrário, em 2 Coríntios 12, você vê que Paulo orou ao Senhor por 3 vezes para que tirasse um espinho na carne, que alguns entendem que pode ser um problema oftalmológico, porque tudo indica que Paulo tinha um problema na vista, e ele diz que por 3 vezes Deus respondeu a ele, a minha graça te basta. Então, irmãos, oração não é... Ontem o nosso querido irmão Marcílio colocou ali os interruptores do banheiro, aí eu de manhã a primeira coisa que eu fui fazer lá, apertar lá os interruptores, ver tudo acendendo. Você aperta o interruptor, acende a luz, aperta de novo, apaga a luz, mas a fé não é isso. Eu aperto o interruptor da oração, acontece tudo que eu quero, eu aperto novamente, tudo acontece de outra forma, não é isso que a Bíblia nos ensina. Talvez você pense, mas era muito mais fácil, tivesse uma fórmula, igual uma receita de bolo, como orar para dar tudo certo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E o que eu faço então? Confie no Senhor. Confie em Deus. Faça o que cantamos há pouco, uma música trazida pelo diácono Marcos, antiga. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Mas está tudo difícil. Ore, confie no Senhor. Ele é fiel para nos sustentar no meio da tempestade ou em pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas não adianta a gente falar as coisas que a gente acha que vai ser a fórmula mágica, que aqui os sacerdotes estavam pronunciando bênçãos para o povo, e essas bênçãos Deus estava amaldiçoando. Versículo 3, então, eu falei para os irmãos que tem algo chocante aqui, e o mais chocante ainda não chegou, que é o que está no versículo 3. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês, é isso mesmo, no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas.
e vocês serão levados embora com esse esterco. Irmãos, que imagem! Se isso não tivesse escrito na sua Bíblia, se estivesse só na minha, é bom você ler a sua Bíblia. Você vai, não, pastor, está na sua Bíblia, não está na minha não, está escrito aí na sua Bíblia. Talvez seja até com uma palavra mais pesada. Ele está falando literalmente isso, de passar fezes de animais no rosto do sacerdote. E o sacerdote tinha todo um turbante, tinha todo um peitoral, tinha toda uma vestimenta. Por que Deus faz isso? Porque se você for lá em Levítico, lá nos primeiros livros da Bíblia, fala que os animais tinham que ser cortados, tinham que ser preparados para o sacrifício, e o esterco dos animais tinha que ser retirado e lançado fora. Possivelmente os sacerdotes fazendo a obra de Deus de qualquer jeito, estavam pegando o animal do jeito que vinha. Pessoa, como vimos semana passada, trazia um animal dilacerado, um animal cego, do jeito que Deus mandou não trazer, mandou trazer um animal perfeito, porque apontava para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, e a pessoa trazia o que tinha, o que tem isso aqui, mas foi dilacerado, só tem uma carcaça aqui, uma carniça, leva lá. Aí o sacerdote que devia falar, não ofereça isso a Deus, ele fala, não, pode trazer, que está tudo certo, beleza, traz para dentro. Aí ele pegava, de repente ele não separava as coisas, e botava em holocausto o animal com as vísceras, com o excremento, com tudo junto, bola para frente, não vai dar tudo certo, o importante é estar aqui, Deus é bom, e vamos tocar o barco. E na verdade a situação da gente, talvez eles pensassem, não está muito fácil. Como vimos na primeira mensagem dessa série, como é que Deus fala? Eu sempre os amei, e eles perguntam, como é que nos amaste? E Deus responde, eu amei Jacó e odiei Esaú, um povo contra quem Deus está irado para sempre, os edomitas. E talvez o povo estava, como é que o Senhor me ama? O que adianta eu servir a Deus? Que é a linha central do texto de Malaquias. O que adianta eu servir a Deus? Talvez pensassem os israelitas naqueles dias, se tem um império poderoso dominando sobre nós. O que adianta a gente servir a Deus se a gente está passando por necessidade? O que adianta servir a Deus se as coisas estão mais difíceis do que quando talvez eu não estivesse indo ao templo? E aí a gente aprende com Malaquias que a gente tem que servir a Deus, assim como cantamos essa manhã. Não importam as circunstâncias. E não adianta a gente falar, mas eu estou passando por dificuldade, estou passando por luta, estou a oferecer qualquer coisa para Deus. Era isso que o povo estava fazendo, os sacerdotes estavam aceitando, e agora de uma forma chocante, como diz certo comentarista, parece até não muito educada, Deus está falando, vou pegar esse excremento que vocês tinham que tirar dos animais e lançar fora, passar no rosto de vocês e mandar vocês embora com ele. Olha que coisa pesada. Por isso que é bom pregarmos expositivamente. A pregação expositiva, uma das qualidades dela é que o pregador ele é refém do texto. Eu não posso escolher o que eu vou pregar. Isso aqui é muito pesado. Vou falar que Deus está falando que vai passar fezes de animais no rosto do sacerdote. Não, pula aí. Pula o capítulo 2. Vamos para o 3. Não, se eu me disponho a pregar um texto todo, eu tenho que ir do início ao fim, falar as coisas boas e as coisas que são chocantes. E assim a gente pode expor toda a palavra de Deus, que assim tem que ser, irmãos. Na nossa vida, a gente tem que ler tudo, do Gênesis ao Apocalipse, e se apropriar de todas as palavras de Deus, as palavras de bênçãos, de promessas, de alegria, de paz, de esperança, e também os alertas, porque Deus nos alerta, porque o Pai zeloso disciplina o Filho que ama. Então é pesado, irmãos. Mas o que Deus está falando? Vocês serão desonrados e vão ser lançados fora, igual o esterco que vocês deveriam estar jogando fora e não estão. Mas aí dá uma aliviada. Primeira parte eu falei, o juízo que Deus diz que traz sobre o sacerdote, amaldiçoando as suas bênçãos e trazendo essa imagem chocante de um sacerdote todo sujo, né, um esterco no seu rosto, sendo lançado fora do templo, pois estava sendo considerado imundo, não poderia estar na presença de Deus. Mas mesmo que fisicamente isso não acontecesse, mesmo que ninguém visse um sacerdote servindo, oficiando no templo, com o rosto sujo de esterco, espiritualmente assim Deus os via. Eles estavam oferecendo a Deus qualquer coisa. E Deus nos livre disso, irmão. E talvez ninguém nunca vai chegar aqui e ver alguém passando esterco na face de ninguém. Mas se a nossa vida diante de Deus não estiver reta, não estiver agradável a Ele, pode ser que espiritualmente nós nos encontremos dessa forma. Mas aí o versículo 4 traz um alento ao coração. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Que aliança é essa com Levi? Deus estabeleceu o sacerdócio levítico. Deus estabeleceu que a tribo de Levi iria oficiar como sacerdote no templo, até, nós entendemos hoje, até que viesse Cristo. E ele estabeleceu isso. E o versículo 5 ele diz, minha aliança com ele foi de quê? Vida e de... Leia comigo, minha aliança com ele foi de vida e de paz. Então, se há uma imagem chocante como a que vimos aqui,
Se há o anúncio de bênçãos sendo transformadas em maldição para aqueles que não honram o Senhor, para aqueles que desonram a Deus, há, um alívio. Há uma promessa de vida e paz para aqueles que o honram. E onde nós vamos nos encaixar? Entre aqueles que serão honrados com vida e paz, ou aqueles que serão humilhados pelo Senhor? E ele continua aqui no versículo 5, minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Aqui há uma menção de um texto, está lá em Números, vá comigo lá em Números. Uma passagem que revela o zelo de um homem de Deus, de um sacerdote, pelo Senhor. Números 25, abra e olhe para mim, por gentileza. Lembra da história de Balaão? Lembra que eu acabei de falar? Que não adianta ninguém proferir bênçãos se Deus não estiver abençoando? Balaão foi o contrário, ele queria proferir maldições e Deus não permitiu. Aí Balaão, no capítulo 22 até o 24, você vê o rei Moabita tentando fazer Balaão proferir maldições contra o povo de Israel, ele não consegue. Aí sabe o que ele faz? O que Satanás tenta fazer muitas vezes conosco. Já que não dá para proferir maldições, eu vou enviar situações para que você caia. E eles enviam mulheres moabitas que começam a desviar o povo de Israel. Então o povo não caiu na maldição falada, mas caiu no pecado da imoralidade com as mulheres moabitas. Cuidado. Às vezes a gente está ligado no que estamos ouvindo, no que estamos falando, mas Satanás é astuto, ele manda alguma estratagema, e aqui nós vemos que os moabitas mandaram mulheres para desviarem o povo de Deus, e ele começou a se prostituir com elas aqui no capítulo 25, e aí aqui a partir do versículo 5, diz assim, então Moisés, Números 5, 25, 5, então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor, ou seja, aqueles que se envolveram com mulheres de outro povo. Versículo 6, naquele momento, olha a afronta ao povo de Deus, naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel, e mais à frente você vai ver que ele é um líder, trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Está entendendo o que está acontecendo aqui? Moisés falou, olha, nós vamos trazer juízo sobre aqueles que se prostituíram com as mulheres moabitas, com as mulheres de outro povo. Aí nisso vem um homem passando, o nome dele é Zinri, ele era chefe da casa paterna dos simeonitas, está lá embaixo nos versículos 14 e 15, e a mulher midianita, ela era chefe, Cosbe, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas, ou seja, pessoas com autoridade. Moisés falou, matem todos aqueles que se envolveram com mulheres, desobedeceram a Deus, prostituíram-se com mulheres moabitas. O que o cara faz? Passa no meio da arraial, desfilando, com uma mulher midianita e vai para uma tenda ter relações com ela. Afronta. Afronta ao povo de Deus, afronta a santidade de Deus, afronta ao líder que Deus havia estabelecido, Moisés. E o que acontece nesse momento? Versículo 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio dele, e assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Possivelmente é o texto que Malaquias está citando lá na frente. O que o cara fez? Alguém no meio daquela choradeira, morreram 24.000 israelitas, irmãos, por causa da praga. Todo mundo chorando, todo mundo triste, passa o homem lá, vai ter relações com a mulher de outro povo, na frente todo mundo não estava nem aí. Aí um homem, um sacerdote que foi honrado por Deus depois, Finéias, se levanta e entra na tenda e atravessa aquele homem e aquela mulher, talvez até já no ato sexual, com uma lança, e isso cessa a praga de Deus sobre o povo. E que a gente vê que Deus sempre levanta alguém para interceder em prol do seu povo, para desviar a sua ira, como lá na frente vai fazer com Jesus Cristo, nosso Senhor. Que é Jesus Cristo que desvia a ira de Deus sobre nós, irmãos. Porque somos todos pecadores. Então, se não fosse Jesus, estávamos todos debaixo da ira de Deus. Então, alguém se levantou e disse, não. Alguém com zelo, com temor a Deus, se posicionou
e a praga cessou. Voltando lá a Malaquias. Então ele fala, Malaquias 2, 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei para que me temesse. De fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Aquele homem foi um exemplo de alguém que honrou a Deus, honrou ao Senhor. Seu nome foi marcado como de um homem fiel, Finéias, e ele aqui é dado como um exemplo, e Deus fez com ele uma aliança de vida e de paz. Então, irmãos, se há maldições, se há coisas duras para aqueles que se afastam, desonram ao Senhor, há uma promessa de vida e de paz para aqueles que o honram. Se você está pagando um preço, olha, está difícil honrar o Senhor, está difícil se permanecer como um crente fiel, está difícil de honrar a minha família, está difícil de honrar o meu casamento, honrar os meus votos, está difícil de fazer alguma coisa, continue sendo fiel ao Senhor, porque Deus tem uma promessa de vida e de paz para aqueles que o honram, e uma promessa de juízo para aqueles que o desonram. E o versículo 6, ele fala do serviço do sacerdote. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Olha aqui o papel do sacerdote. Os sacerdotes no Antigo Testamento, basicamente, tinham 3 papéis. Oferecer sacrifícios, né, os animais eram sacrificados. Zelar pelo templo, que centralizava a adoração em Jerusalém, então era um papel muito importante. O cuidado com o templo. Inclusive, muitos músicos hoje gostam de ser chamados de levitas, né? Mas nenhum músico é levita, porque nós não somos descendentes da tribo de Levi. E era bom falar para os músicos, você é levita? Ah, que ótimo. Então, a partir de agora, você é responsável pela faxina da igreja. Você vai ter que lavar toda a igreja, toda semana você vai ter que varrer a igreja, vai ter que passar pano na igreja, vai ter que lavar todos os banheiros, deixar cheirosinho, porque o levita fazia todo o serviço. Você quer ser levita? Ótimo, que bom. Você vai tocar o seu instrumento depois que você tiver dado faxina na igreja inteira. Aí eu acho que a gente vai ter uns levitas muito firmes aqui, né? Então, por isso que a gente não chama músico de levita. E o levita não oficiava somente com música, mas com todo o serviço sagrado no templo do Senhor. Então, os sacerdotes, eles faziam as ofertas dos animais, dos sacrifícios, eles zelavam pelo templo de Deus e eles tinham o papel de instruir o povo na lei e conduzir a adoração. O sacrifício foi cumprido em Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito. O templo somos nós, templo do Espírito Santo. Mas o papel da liderança estabelecida por Deus continua sendo a mesma do sacerdote do Antigo Testamento no que tange a instrução na lei de Deus e o zelo na adoração. Por isso que eu sou bem chato com o culto, com a gente tomar cuidado com o que a gente canta, com o que a gente fala, porque essa é uma responsabilidade que Deus vai cobrar de mim, irmãos. Então a verdadeira instrução esteve na sua boca e com isso ele afastou muitos da iniquidade. O papel do pregador não é afagar os corações, não é fazer coach motivacional ou deixar as pessoas animadas para mais uma semana de batalhas, mas é nós instruirmos para que nós nos afastemos da iniquidade. E o versículo 7 ele diz, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Passamos aí alguns meses estudando as marcas de uma igreja saudável, estamos entrando hoje na última lição, vamos começar a aula daqui a pouco. E esse material foi, a princípio, compilado por um pastor chamado Mark Dever, de uma igreja lá em Manhattan, lá em Nova York. E ele juntou esse material e estabeleceu 9 marcas que ele entende importantes para uma igreja saudável. Nós atravessamos todas elas ao longo desses últimos meses. E uma delas, a primeira que ele colocou, é pregação expositiva. Aí tu pensa assim, mas eu não prego na igreja. Eu prego para o meu amigo de trabalho e tudo, uma pregação expositiva fala do jeito que o pastor tem que pregar. Como disse o Ximenes certa feita, é que a função do pregador, seja ele o pastor ou não, é não inserir coisas na Bíblia, mas tirar o que já está da Bíblia e ensinar aos seus ouvintes. Então, o papel do pregador é só ensinar o que já está na Bíblia. Para que falar sobre isso? Eu não sou pregador, eu não tenho oportunidade de pregar a Bíblia, para que eu vou ficar aprendendo sobre isso? Porque, irmãos, você que talvez nunca vá assumir um púlpito como eu estou fazendo nessa manhã, você precisa estar vacinado contra maus pregadores. Você precisa saber qual é o papel do pregador. O estilo varia, um é mais animado, um é mais fechado, um é mais fervoroso, um é mais calminho, um fala mais, traz termos mais difíceis, outro fala de uma forma mais simples, um dá mais estudo e fala mais de questões, detalhes do texto, outra passa mais por superfície, mas independente do estilo, o papel daquele que se levanta para pregar a palavra de Deus é expor a palavra de Deus. E você precisa saber disso. Eu tenho que saber disso, que isso é o meu trabalho. Mas você tem que saber disso. E se amanhã ou depois você estiver ouvindo uma pregação e você tiver esse discernimento, você vai falar, isso não é palavra de Deus, é palavra de homens. Muito legal o pensamento dessa pessoa.
Olha que legal. Se eu estivesse precisando de um coach motivacional, seria muito bom, mas eu não preciso disso. Eu preciso ser alimentado com a palavra de Deus. Então eu preciso ouvir o que Deus quer falar por intermédio da sua palavra. Esse é o papel do pregador. E eu sou escravo, irmãos. Eu, como pregador, sou escravo do texto. Eu não tenho direito de adicionar nada, de mudar nada. Deus me livre de mudar uma vírgula do que Deus coloca na sua palavra. Porque maldito é aquele que faz isso. Então você precisa entender isso. Por isso que a primeira das 9 marcas é a pregação expositiva. Não porque todos vão pregar, porque nem todos vão pregar. Pelo menos de púlpito. Mas porque você precisa entender qual é o papel de alguém que se levanta para dizer pregar em nome do Senhor. Não é dar as suas ideias, não é contar as suas experiências, embora possamos fazer isso em alguns momentos, mas é expor o que diz o texto. É ensinar a palavra de Deus. E é isso que esse sacerdote exaltado por Deus aqui nesse texto faz. Ele deve guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução. E a instrução na palavra de Deus. Então, meu irmão, cuidado com o que você ouve. Hoje em dia há uma miríade de possibilidades de você ouvir coisas na internet, e tem muita coisa boa. Mas cuidado, porque tem muita gente que traz palavras de homens, traz doutrinas de homens, traz pensamentos que às vezes são muito legais, mas que não glorificam a Cristo e não nos trazem a instrução da palavra. Louvado seja Deus, a nossa denominação, não só a nossa igreja local, mas também a freguesia, não só aqui a freguesia, a Praça Seca, mas a Nova Vida de forma em geral, já tem atentado para isso há muitos anos. Inclusive, todo ano há uma oficina de pregação expositiva que vai acontecer agora em junho, que é oferecida aos pastores, em que os pastores são ministrados, são orientados, preparam pregações em conjunto, para nós entendermos a responsabilidade que devemos ter nesse ofício. Então Deus fala, olha só, vocês estão fazendo tudo errado, não estão me honrando, vai trazer uma maldição. E ele depois fala, olha, há uma promessa de vida e paz. E por fim, ele traz as últimas palavras. Como eu disse, Deus alerta, 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 mas tem uma hora, irmãos, que a porta da misericórdia se fecha. Tem uma hora que não há chance. Então, se você está trôpego nos caminhos do Senhor, se você está andando meio lá, meio cá, se você não tem essa, volte para Deus hoje. Não espere o próximo culto, não espere o ano que vem, não espere o Natal. Ah, mas vai ter uma cantata de Natal. Quem sabe no Natal vem aqui. Não espere mais um momento, que eu não sei o teu dia de amanhã, irmãos. Eu não sei se eu vou estar vivo hoje à noite. Eu não sei se você vai estar também. Então volte para Deus hoje, porque Deus alerta, Deus avisa, Deus chama, mas uma hora Deus cumpre. E quando Deus cumpre o seu juízo, não há quem possa reverter isso. Versículo 8. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio da sua instrução, o sacerdote tinha o papel de instruir o povo para não se desviar, mas o sacerdote se desviou e pela sua instrução ele levou o povo a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também os fiz desprezíveis e indignos de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Deus fala que traria vergonha para aqueles sacerdotes diante do povo. E Deus nos livre disso, irmão. Porque na hora de aplicar a lei, eles tinham parcialidade. Não, para esse aqui vale, para aquele ali não vale. Como acontece em muitos tribunais, entre aspas, de justiça em nosso país. A lei, para os meus amigos, a graça. Para os meus inimigos, o peso da lei. Mas com Deus não pode ser assim. Tudo isso, irmãos, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Para o nosso Senhor. Eu falo, às vezes os irmãos pensam, pô, pastor traz uma palavra dura, que a gente traz rindo, né? Que bom, vou afiar a faca, que hoje eu vou esfaquear a igreja. Não é bom não, irmãos, porque isso aqui primeiro corta em mim. E é duro trazer essas palavras assim, ver alguns olhinhos olhando meio assim, tipo assim, meu Deus, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Mas, irmãos, tem que pregar, que a gente tem que falar o que está na Bíblia. E Deus, Ele nos alerta porque Ele nos ama. Porque nós todos somos pecadores. E se pudéssemos andar pelos nossos próprios caminhos, todos nós nos desviaríamos do caminho que é Jesus Cristo. E tudo isso, o sacrifício perfeito, o sacerdócio perfeito, a oferta perfeita, o sacerdote perfeito, tudo está em Jesus. Ele é tudo. E essa oferta é dada a nós generosamente. Então não podemos deixar de estar vacinados contra homens que se dizem falar em nome de Deus, mas falam das suas ideias, dos seus pensamentos, querem massagear o nosso ego, mas não falam da cruz de Jesus Cristo. Precisamos falar da cruz, culto após culto, do evangelho, da salvação, porque essa é a salvação e isso que no final vai importar, irmão. Aqueles sacerdotes desonraram a Deus. Aqueles sacerdotes receberam uma palavra dura de juízo da parte de Deus. Mas houve Finéias, um homem que foi honrado com vida e paz. Ele se posicionou.
que te falta, meu irmão, minha irmã, para se posicionar de forma firme diante do Senhor? Talvez abrir mão de um relacionamento, talvez abrir mão de uma prática, talvez abrir mão de um hábito, talvez ter mais seriedade com as coisas de Deus e parar de levar as coisas de Deus meio na frouxidão. Eu não sei, mas sei que o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. E a maior expressão disso é que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Então, por mais que esteja difícil a sua circunstância, mas se esteja passando por dramas, por dificuldades, não deixe de cultuar a Deus, não deixe de adorar a Deus, e não deixe de lembrar que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo como sumo sacerdote, sacerdote fiel. E essa manhã, novamente, a porta da graça está aberta. As comportas do céu estão sobre nós. A mão de Deus é estendida para nos resgatar. Não espere, meu irmão. Não espere mais um culto, não espere mais uma hora, não espere o fim da escola bíblica dominical. Mas faça uma aliança com Deus nesse momento. Fale, Senhor, eu não quero ter uma aliança como aqueles sacerdotes, os ímpios, mas eu quero ter uma aliança como fez Finéias, como uma aliança de Levi, uma aliança de vida e de paz, que foi cumprida em Jesus Cristo. E hoje, para nós, irmãos, a coisa é muito mais séria, porque nós temos a plena revelação de quem foi o Senhor. Que Deus se agrade das nossas vidas. Que nós possamos ser pessoas alegres, possamos nos alegrar, brincar, ter momentos de lazer. Não é viver uma vida fechada, Deus é juiz, Deus é duro, então tem que só ficar fechado, não brincar com ninguém. Não é isso. Ver seu time jogar, mesmo que seja para perder. Mas você vai ter as suas alegrias, as suas tristezas. Viva a sua vida, mas tenha temor a Deus. Saiba que Ele é fiel e Ele é misericordioso, mas Ele é fogo consumidor. E não podemos, nem os sacerdotes levantados por Deus, proclamando bênçãos de Deus, estavam isentos do juízo de Deus quando eles estavam desonrando o nome dele. Então que Deus nos ache como homens e mulheres que honram o nome do Senhor, que nos amou e nos resgatou. Feche seus olhos, nós vamos servir a ceia do Senhor.